Boa noite, irmãos e amigos. Nós estamos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede, de estarmos reunidos para, mais uma vez, compartilharmos a Sua Santa Palavra. Nós já estivemos hoje cedo aqui falando para os irmãos e estamos tendo esse privilégio também de estar aqui neste horário para compartilhar desta bela lição que nós temos com os irmãos aqui também. É um prazer estar novamente com os irmãos aqui. Alguns já tem um tempinho que a gente não se vê, né? Bom, nós vamos fazer a leitura do texto que foi proposto para nosso estudo, o mesmo texto da revista, que traz o título Quando Não Há Mais Esperança. O texto áureo encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 21. E diz o seguinte: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O texto para o nosso estudo nesta noite encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos leiam os outros. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bom, que o Senhor esteja abençoando a sua santa palavra em nossos corações, amém? Bom, nós temos aqui uma linda história. É um texto pequeno, mas cheio de ensinos, né? É um texto que ele nos leva a nos refletirmos sobre a vida, sobre a morte e sobre a misericórdia de Deus. E nós estamos, né, nesse mês estudando os passos do Senhor Jesus aqui neste mundo. E nós vemos aqui na revista esse título, né? Quando não há mais esperança. Na minha opinião, o escritor ele foi muito feliz quando ele escolheu esse título. Porque ele não só direciona a essa mulher que se refere o texto que nós lemos, mas também a nós. Ele se refere a nós também. E quando nós estamos tratando desta mulher aqui, do texto, essa mulher de Naim, né? Nós estamos falando dessa cidade de Naim, uma cidadezinha que ela ficava aproximadamente 9 quilômetros ao sul de Nazaré, e ela também estava mais ou menos um dia de viagem de Cafarnaum. E o significado dessa cidade é aconchego, tranquilidade e calma. Mas quando nós vemos na palavra de Deus, esta mulher que o texto se refere, esta mulher de um dia para outro, esta mulher viu tudo aquilo que de bom que significava essa cidade se desmoronar. Uma mulher que, como outra da sua época, que tinha no casamento uma esperança de um futuro menos doloroso, numa época que as coisas se baseavam
nos serviços do campo. Era agricultura, cuidado com os animais. Né? E esta mulher, então, ela se casou, como nós podemos ver da palavra de Deus. Essa mulher se casou. E para completar a alegria dessa mulher, ela deu à luz ao menino, o seu unigênito. E as mulheres daquela época poderiam pensar, essa mulher é uma privilegiada, não é? Isso, certamente, ela foi tida como uma privilegiada. Mas aquilo que parecia ser um sonho, começa a se desmoronar, quando aquela mulher sofre um revés na sua vida. Aquele que era o provedor da casa, o seu marido, ele falece. As coisas passaram a ficar mais difíceis para ela, né? Porque ela teria que agora trabalhar para se sustentar e também sustentar o seu filho. Mas mesmo diante dessas dificuldades, esta mulher ainda nutria no seu coração a esperança de um dia ver aquele menino crescer e se tornar um homem e lhe valer na sua velhice. Mas o que aquela mulher nunca imaginava é que, num curto espaço de tempo, que a palavra de Deus não menciona, que a vida lhe pregaria mais uma peça. Né? Ela sofreria mais um duro golpe na sua vida. Aquele menino que era a sua esperança, aquele menino veio a falecer também. E isso foi uma grande tristeza ali naquela cidade. Né? E essa notícia abalou muito ali aquele povo. Uma cidade pequena. Aquilo que outrora era tranquilidade e calma, como significava aquele lugar, se tornou um grande sofrimento ali. E agora, né, o que será de mim? Certamente ela considerou isso. De uma hora para outra, né, foi enterrada toda a sua esperança. E o que fazer da vida daqui para frente? Era uma época em que não existia pensão pós-morte, não existia nenhum outro benefício a que ela pudesse se apegar. E quando nós olhamos para este texto, nós também lembramos de uma outra mulher que passou por um mesmo problema, né? Por uma situação igual a dela, que é a história de Noemi, muito conhecida de nós, registrada lá no livro de Ruth. E Noemi foi aquela mulher que saiu de Belém, juntamente com seu marido Elimeleque, nos dias em que os juízes governavam a terra, e ela saiu dali de Belém com seu marido e seus 2 filhos, para peregrinarem lá nos campos de Moabe. E ali eles ficaram por 10 anos. Mas nesse intervalo de tempo, essa mulher perdeu seu marido. Elimeleque faleceu, ficando ali os seus 2 filhos. E os seus 2 filhos, então, eles tomam as mulheres daquele lugar, as mulheres gentias. Malom casa-se com Ruth e Quilion casa-se com Orfa. E Noemi, então, nesse período, ela perde também os seus 2 filhos. Aqueles 2 filhos que eram a esperança dela. Eles falecem também, deixando 3 viúvas ali. Então, naquele tempo, Noemi resolve voltar para Belém. Ela ficou sabendo que o Senhor havia visitado o seu povo e havia usado de misericórdia com eles, lhes dando pão. E as suas noras, elas quiseram segui-la também. Mas Noemi não estava querendo que elas fossem com ela. Noemi estava muito amargurada, ela estava muito triste, né? E a palavra de Deus deixou registrado para nós o que aquela mulher sentiu. Quando nós lemos lá no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 11 a 13, ali vai mostrar o que aquela mulher estava sentindo.
Rute 1, versículo 11 a 13. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui nós vemos desespero e amargura. Foi o que sentiu Noemi, né? E ficou registrado na palavra de Deus. E nós podemos ver que, nós podemos concluir que aquela mulher também de Naim, ela sentia a mesma coisa, né? Desespero, amargura. E isso nos leva a refletir sobre o que é a vida. O que é a vida? E a palavra de Deus nos mostra, né? Quando nós lemos lá no livro de Jó, no capítulo 14, Jó capítulo 14, versículo 1 e 2, depois versículo 5, depois de 7 a 12. E Jó vai falar ali: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Esse é o versículo 5. Agora o versículo 7. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem, é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará de seu sono. E também lá no Salmo 103, versículos 15 a 17, Salmo 103, versículo 15 a 17. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. Então nós consideramos a vida como uma planta. Nós vemos a planta quando ela nasce, ela cresce, e ela tem a sua fase bela, né? Quando ela floresce, logo depois ela dá seu fruto e sua semente, e depois ela completa seu ciclo. Ela é morta. Mas quando essa sequência ela é interrompida, às vezes ela é cortada, ou o vento arranca, né? Ou uma tempestade, e essa planta morre, há uma comoção maior do que quando ela completa o seu ciclo vital. E assim, por mais sensatos que nós sejamos, a nossa mente ela não aceita que um pai ou uma mãe vai enterrar seu filho. Ainda que isso tenha se tornado rotina nos nossos dias, né? Muitas vezes, por causa da desobediência dos filhos aos pais, né? E pela falta de temor a Deus. Mas nós sempre queremos achar uma justificativa, uma causa para a morte.
quando na verdade a palavra de Deus ela já diz para nós o porquê da morte. Romanos 5:12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a morte, ela é a paga do pecado. Quando nós lemos lá em Romanos 6:23, diz que porque o salário do pecado é a morte. A morte causa separação, a morte causa dor, causa fome, né? Causa tristeza, desespero. E foi justamente o que aquela viúva de Naim sentia. Desespero, né? Falta de esperança. E foi com aquele coração dilacerado pela dor da perda do seu filho, né? Com aquela angústia, que aquela mulher sai da sua casa, acompanhada de uma grande multidão, como diz a palavra de Deus. E aquela mulher sai da sua casa com aquela multidão, levando o seu filho até a saída da cidade, para o entregar novamente ao pó da terra. Mas nós vemos pela palavra de Deus que um acontecimento ali, próximo à entrada daquela cidade, mudaria para sempre a história daquele lugar. Um outro cortejo que vinha em sentido oposto, liderado pelo Senhor Jesus. E com ele vários discípulos e uma grande multidão, como diz a palavra de Deus. Certamente um cortejo feliz, pessoas alegres, cheias de esperança. Porque há poucas horas o Senhor Jesus havia feito um milagre lá em Cafarnaum. O Senhor Jesus havia curado o servo do centurião daquela cidade. Então nós podemos pensar que ali estava uma multidão feliz, uma multidão cheia de esperança. E eles também estavam acompanhando aquele que a palavra de Deus diz lá em Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E alguém talvez poderia dizer, isso que aconteceu ali na entrada da cidade foi apenas uma coincidência. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os passos do Senhor Jesus aqui na terra, não há coincidência. Porque Deus não está alheio às nossas fraquezas, às nossas dificuldades, aos nossos sofrimentos. E o Senhor Jesus, pela sua onisciência, o Senhor Jesus já sabia que aquilo ali iria acontecer. E como sempre, o Senhor Jesus está no lugar e na hora certa. No momento da necessidade, das nossas necessidades para nos socorrer. E assim como Deus visitou Noemi, como nós temos feito essa comparação, como Deus visitou Noemi no passado, né, providenciando socorro para ela, Deus também visitou a dor daquela mulher, aquela viúva ali de Naim. E assim como Deus consolou a Noemi, dando a ela o privilégio de segurar nos braços aquele que viria a ser, aquele que faria parte da genealogia do Senhor Jesus, Obed, né? Conforme está registrado lá no livro de Ruth, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o seu filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama.
E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E nós vemos pela palavra de Deus que assim também Deus, o Deus conosco, Emmanuel, o Senhor Jesus, ele estava ali também para consolar aquela viúva. E aquela viúva teve o privilégio de ficar frente a frente com ele. E ela teve a oportunidade de ouvir da boca do próprio Senhor: não chores. Conforme está lá no versículo 13 da nossa lição. Não chores. Mas como consolar uma pessoa que estava com o coração daquele jeito? Um coração dilacerado, um coração totalmente sem esperança. Como consolar? Não chores. Será que era o suficiente? Certamente ela deve ter pensado, né? Não chores. Mas ali estava o verdadeiro Consolador. Aquele que compadece das nossas fraquezas, conforme nós vemos lá em Hebreus 4, carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, quando a viu, o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. E ali estava aquele que Isaías 53 mostra. Aquele que sabe o que é sofrer. Isaías 53, versículo 3. Falando da pessoa do Senhor Jesus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor que sabe o que é dor. O Senhor que veio ver de perto as mazelas que o pecado causa. O Senhor que sofreu na sua própria carne os efeitos do pecado aqui neste mundo. O Senhor que veio conferir de perto o nosso choro, as nossas angústias. E ele, movido de compaixão, Jesus, ele faz parar aquele cortejo sombrio, triste. Então o Senhor Jesus toca naquele esquife, conforme registrado no versículo 14. E a palavra de Deus diz que aqueles que o levavam pararam. E o Senhor Jesus então disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O versículo 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Jamais alguém ali que estava naquele lugar pensaria que algo daquela magnitude iria acontecer ali naquele lugar. Porque os relatos de ressurreição que se tinha ciência, eles aconteceram muitos séculos antes. E como está registrado na palavra de Deus, um deles aconteceu no ministério de Elias, o profeta, quando Deus ressuscita o filho da viúva de Sarepta, que está registrado lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. E a outra ressurreição que se tem em ciência era no ministério de Eliseu, quando Deus ressuscita o filho da mulher sunamita, que está registrado em 2 Reis 4. E aquela viúva ali, ela estava diante daquele que é maior do que Elias, daquele que é maior do que Eliseu. Aquele que tem todo o poder sobre a vida e a morte.
E a palavra de Deus deixou registrado que o Senhor Jesus, Ele é a própria vida. Né? Em João 14, versículo 6, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa mensagem, desse texto, ela é uma mensagem que traz esperança para o pecador. O Senhor Jesus, ele veio para desfazer os malefícios do pecado. Ele veio para transformar aquilo que era choro em riso. Enquanto a morte ela traz desespero, o Senhor Jesus veio dar esperança. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus transforma a morte em vida. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqueles que estão no pó da terra, assim como o Senhor Jesus chamou aquele jovem, eles também serão chamados por ele. E o mais importante, enquanto o pecado veio para lançar o homem na perdição eterna, na morte eterna, o Senhor Jesus veio para dar vida eterna. Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 24 e 25. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Interessante quando pensamos nessa verdade. Somente a voz do Senhor, ela pode dar vida ao morto. Somente a palavra do Senhor pode dar vida. Quando nós lemos lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ao pensarmos que cada um de nós era aquele jovem que estava ali morto naquele esquife, né? E muitos de nós temos ouvido a voz do Senhor. O Senhor nos encontrou e Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Efésios 2, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós pensamos naqueles dois versículos da lição, no versículo 14 e 15, o Senhor, depois de ter ressuscitado aquele jovem, o Senhor Jesus o entrega à sua mãe, no versículo 15. O Senhor Jesus o entrega na sua mãe. E nessa ação do Senhor Jesus, há ali uma figura muito importante. Ela está ali, naquele ato do Senhor Jesus. E eu queria ver com os irmãos, o que os irmãos percebem nesse ato do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscita aquele menino e o entrega à sua mãe.
Qual a figura que está ali? Do Senhor Jesus. Ali está a figura do remidor. Ali está a figura do remidor. Quando nós lembramos da angústia de Noemi, né, a sua agonia, né, quando nela não havia mais nenhuma esperança, Deus levantou um remidor, Boaz. Boaz, na palavra de Deus, ele é a figura do Senhor Jesus. Aquele homem, Boaz, quando ele ficou sabendo da bondade de Ruth pela sua sogra, aquele homem se compadeceu daquela mulher. Porque Ruth, ao abrir mão da sua família, da sua terra natal, para acompanhar a sua sogra, Ruth ali disse uma palavra muito maravilhosa para sua sogra. Quando a sua sogra insistia com ela para voltar para sua terra, para seus pais, Ruth disse alguma coisa ali que moveu o coração de Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 1 de Ruth, no versículo 16, a declaração que Ruth fez ali. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth se decidiu ao lado de Deus. E nós vemos pela palavra de Deus que uma outra mulher também, no passado, quando ela se decidiu ao lado de Deus, ela foi ricamente abençoada, assim como Ruth, aquela meretriz Raabe, né? E ela entrou para a genealogia do Senhor Jesus, assim como Ruth também. Ela foi abençoada. E Boaz, por ser o parente próximo, conforme a lei do levirato, ele era o remidor rápido, providenciado por Deus em favor de Noemi e Ruth. Quando nós lemos lá em Levítico 25, versículos 25 a 28, nós vamos ver ali que teria que ser o parente próximo. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E nós vemos pela palavra de Deus que Boaz remiu. Ele remiu a propriedade da família de Elimeleque. Inclusive, a parte de Malom, que é o finado marido da Ruth. E além disso, ainda casou com ela, né? Devolvendo a ela e Noemi novamente a esperança. E quando nós voltamos para a lição, quando nós vemos ali esse ato do Senhor Jesus, de ressuscitar aquele menino e entregar a sua mãe, nós vemos ali que o Senhor Jesus,
com seu poder, ele tira das garras da morte aquele menino e o entrega à sua mãe. O Senhor Jesus ali exercendo ali a sua função de remidor. E nós vemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus é aquele remidor por excelência. Aquele que comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 5, versículos 7 a 10, nós vamos ver ali. Apocalipse 5, versículos 7 a 10. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Para ser um remidor, era necessário observar algumas características. E nós identificamos pelo menos 5, mas nós vamos falar mais de 3 delas aqui. E dentre essas características, o remidor ele tem que ter compaixão. Ele tem que exercer compaixão. E ele tem que amar também. E quando nós falamos de amor, nós lembramos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uma outra característica do remidor, ele ter meios para pagar. Quando nós lemos lá no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 1, nós vemos ali que Boaz, ele se encaixava nesse quesito. Ruth 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E quando nos voltamos para Cristo, Cristo pagou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O outro quesito, o remidor, ele tinha de estar disposto a ser remidor. Ele tinha que estar disposto. E quando nós vimos na palavra de Deus, registrado lá no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 11, que quando Ruth diz para Boaz que ele seria o seu remidor, Boaz, ele fez de tudo para ser esse remidor. Ele fez de tudo. E lá no versículo 11, ele vai dizer: agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E quando nós voltamos para Cristo, Cristo estava disposto a pagar o preço também,
Quando nós lemos em Mateus capítulo 20, no versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O remidor também, ele deveria ser um parente próximo. Quando nós olhamos para Boaz, ele também encaixava-se nesse quesito. Rute 2, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Lá em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6 também diz, com relação ao parente: quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. E quando nós voltamos para o Senhor Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem para ser o remidor da humanidade. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nós vemos na sequência da lição, aquele povo ali em festa, né? Quando eles contemplaram esse grande feito do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus ali nos versículos 16 e 17, que deles se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E assim o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, manifestando a todos os homens a misericórdia de Deus, visitando a humanidade que vivia sem esperança, fazendo conhecido de todo o mundo o seu nome. Assim como ele orou quando ele orou ao Pai, lá em João 17, João capítulo 17, versículo 8. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra.
Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Esse mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem é o mesmo Jesus que anunciamos hoje. Aquele Jesus que foi conhecido por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, é o Jesus que hoje é conhecido em quase todo o mundo. E para que você, que ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus, também tenha esperança, você que vive sem esperança, basta que você faça como Ruth fez. Ruth se prostrou aos pés de Boaz e pediu que Boaz lhe cobrisse com seu manto. E ela pediu a Boaz que fosse o seu remidor. Que você também se prostre aos pés do Senhor e se abrigue debaixo do seu sangue. E lhe peça para que ele também seja o seu remidor. E o remidor, ele tem que querer. E nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus quer. Quando nós lemos lá no nosso texto áureo, ele diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Senhor Jesus, ele quer, e ele espera a tua decisão, ele espera que você o peça. E assim você será remido. E você terá também o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém?